Muito bem, pessoal. Hoje um vídeo um pouco diferente. Hoje a gente começa aqui a nossa série de retrospectivas. Vamos falando aqui de Barcelona. Hoje a nossa retrospectiva é sobre o ano de 2025 do Barcelona. Eu vou fazer um pouco diferente essa retrospectiva. Eu não vou ficar trazendo ponto por ponto, partida por partida. Eu quero tentar fazer de um modo mais geral, sabe? Uma visão mais macro de tudo o que aconteceu ao longo desse ano. Pode ser? Para isso a gente começa pegando ali em janeiro, quando a primeira competição do Barcelona é a Supercopa da Espanha. É importante lembrar que o Barcelona terminou dezembro não muito bem. No mês de dezembro de 2024 foi o mês mais difícil da era Flick para o Barcelona. É o mês onde o Barcelona tem algumas derrotas. O último jogo de 2024 do Barcelona é uma derrota para o Atlético de Madrid. O Barcelona acaba ficando em terceiro lugar. Parecia que o título de La Liga era impossível. Parecia que o título de La Liga já estava realmente, ia ficar para o Real Madrid, ia ficar para o Atlético de Madrid, e o Barça que tentasse ir o mais longe que pudesse na Champions, mas a única coisa que parecia ser possível era a Copa do Rei, e que viesse a ganhar a Supercopa da Espanha, porque a La Liga parece que já estava ficando. Mas esse mesmo Barcelona, que parecia que estava perdendo a La Liga, já tinha mostrado nos meses de setembro, outubro de 2024, um bom futebol. Eu lembro que em setembro e outubro de 2024, o Barça impressiona o mundo com aquela linha de impedimento que todos os adversários sempre sofriam. Bom, o Real Madrid teve uns 5 impedimentos na sua partida, que foi goleado no Bernabéu em outubro de 2024 para o Barcelona. Foi muito legal de ver. Por isso, foi estranho dezembro de 2024. Então o Barça começa o ano precisando dar uma resposta. Lembrando, eu estou pegando aqui de janeiro, só contextualizando, janeiro é quase a metade da temporada 24-25, temporada que veio acabar ali em abril, maio, tá? Então, em janeiro, o Barça com a temporada andando, o terceiro colocado de La Liga, tem a Supercopa da Espanha. Passa para a grande final, e na grande final pega nada mais, nada menos do que o Real Madrid, o seu maior rival. O Barcelona, então, está prestes a enfrentar o Real Madrid, seu maior rival, na Supercopa da Espanha. Real Madrid ainda treinado por Ancelotti na época. E o Barcelona simplesmente ganha, goleia o Real Madrid, tem uma vitória forte, tem uma vitória onde o Real Madrid não vê a cor da bola, o Barcelona dá um baile no Real Madrid, dá um banho no Real Madrid e goleando é campeão da Supercopa da Espanha. Eu acredito que esse título de Supercopa da Espanha deu uma força para o Barcelona muito grande, deu uma autoestima para o Barcelona, renovou as forças do Barcelona, renovou a confiança do time, do Rafinha, do Lewandowski, do Lamine Yamal, no trabalho do Hansi Flick, que, como a gente falou, terminou o ano não muito bem, começa já com um título de Supercopa em cima do Real Madrid e goleando. Cara, isso é espetacular e isso é muito bom. E a partir dali, realmente, o Barcelona deslancha. Começa aí os primeiros jogos de Copa do Rei já se classificando aqui e ali, mas na La Liga o Barcelona começa a deslanchar. Na La Liga o Barcelona começa a vencer aí muito bem. Eu lembro que naquele começo de ano também o Barcelona teve um jogo de Champions, que foi aquele 5-4 contra o Benfica, porque era um Barcelona que fazia muitos gols, uma média de 4 gols, 5 gols em cada jogo, goleava muito, fazia muitos gols e tomava também muitos gols. Não é vitória de 1-0, é vitória de 5-4. Os jogos do Barcelona, cara, o que não faltou para os jogos do Barcelona eram emoção. Um Rafinha na sua melhor fase com a camisa do Barcelona, o Lamine Yamal fazendo até ali, eu digo até ali porque ele é jovem, ainda tem muita temporada, a sua melhor temporada da sua carreira, o Rafinha fazendo a sua melhor temporada da sua carreira, o Lewandowski voltando como artilheiro a ter números que não tinha desde a época do Bayern de Munique, mesmo que não seja aquele Lewandowski, é um Pedri que se mostrou cada vez melhor, e cara, eu acho que ali em fevereiro, março, que é a grande arrancada do Barcelona na La Liga, que é quando o Barcelona toma a liderança da La Liga, a gente passa a ver o melhor Barcelona dos últimos 10 anos. É o melhor Barcelona dos últimos 10 anos. Goleia todos os adversários, joga com confiança, joga com segurança. O melhor Rafinha que a gente já teve na carreira do Rafinha. O Yamal dando um salto maravilhoso na sua carreira. É um Barcelona que tudo dá certo. A zaga joga muito, o meio campo joga muito. O Pedri, a gente fica encantado com aquele trabalho daquele time do Flick que estava voando. Era um Barça que ganhava de todos na La Liga, líder. É um Barcelona que criou uma gordura, daqui a um pouco era 7 pontos, 8 pontos, 9 pontos. Chegou uma hora que o título da Liga parecia ser imperdível. Na Copa do Rei, o Barça também foi avançando. Goleou o Betis em uma determinada fase. Nas oitavas de final, quando o jogo foi em seu mando, né? Goleou também ali
o Valência na outra fase. Na semifinal, o Barcelona pega nada mais, nada menos do que o Atlético de Madrid na semifinal de Copa do Rei. E o Barcelona empata e precisa dar uma resposta na casa do Atlético de Madrid. E o Barcelona simplesmente elimina o Atlético de Madrid na sua casa. E vê o Real Madrid também ir para a final. Então a gente tem o Barcelona e Real Madrid na final da Copa do Rei, em jogo único no estádio La Cartuja. E o que acontece? O Barcelona ganha do Real Madrid ali, mas o Barcelona já tinha ganho o El Clásico no Bernabéu, já tinha ganho a Supercopa da Espanha, título em cima do Real Madrid naquela temporada. Então, tipo, na La Liga o Barça estava 100% em El Clásico. Na Supercopa da Espanha o Barça já tinha ganho um título sobre o Real Madrid. O Barcelona simplesmente ganha novamente do Real Madrid. Porém, nesse jogo aí, eu acho que o Ancelotti fez uma leitura muito boa, fez uma substituição no segundo tempo também que foi muito boa, tá? Foi uma boa leitura do Ancelotti, um bom comportamento do Real Madrid na partida, que o Barcelona sai perdendo, mas o Barça consegue empatar e na prorrogação, com o gol do Condé, o Barcelona consegue fazer 3-2 e ganha o título de Copa do Rei em cima do Real Madrid. A torcida já vai para as ruas, mas essa comemoração não durou muito tempo, porque uma semana depois, eu lembro que o Barcelona já tinha La Liga, e pouco tempo depois o Barça também enfrentou o Real Madrid pro La Liga e ganhou, que foi uma vitória que praticamente confirmou o título do Barça. E o Barcelona conseguiu, né, contra o Espanhol, na casa do Espanhol, nas últimas rodadas, confirmar o seu título de La Liga. E assim o Barcelona foi campeão de La Liga com uma temporada também muito avassaladora. O Barça passa praticamente todo o primeiro trimestre de 2024 líder de La Liga, indiscutível. O único ponto abaixo dessa temporada foi a Champions, né? Porque o Barça ele tem uma classificação em cima do Benfica, beleza, né? O Barcelona passa como vice-líder, né, da fase de liga. Para mim era o melhor time da Europa junto com o PSG naquele começo de ano, mas o Barcelona infelizmente quando chega nas semifinais, o Barcelona tinha a oportunidade de matar o jogo na ida. Infelizmente não consegue matar o jogo no jogo de ida, não consegue fazer um placar acessível no jogo de ida. E lá, na Itália, o Barcelona acaba perdendo por 5-4. Ali, para mim, foi o momento mais duro da temporada, porque o Barcelona é eliminado na semifinal para a Inter de Milão na prorrogação, num jogo onde o Barcelona em momentos esteve à frente do placar e parecia que ia passar para a final, mas a Inter foi lá e empatou, e de um jeito parece que até bobo, a Inter foi lá e conseguiu matar o jogo. Ali foi o momento mais triste da temporada, porque naquele momento ali o torcedor acreditava, né? Era o momento que o torcedor estava de fato acreditando que o time ia para a final, o time tinha condições de chegar na final, o time merecia, pela campanha que fez desde o começo, ir para a final e por que não ser campeão da Champions. Mas infelizmente acaba vindo esse baque, acaba vindo um baque, né, de um gol nos minutos finais, toda aquela tristeza. Então foi o momento mais triste da temporada. Mas eu acho que assim, a Champions foi a única coisa que deixou ali a tristeza, a dor muito grande. Foi uma eliminação muito dolorida e não foi porque foi um fiasco, mas foi porque tinha realmente chances de passar e tomar um gol no último minuto num jogo que é 5-4 para Inter de Milão, né? Mas assim, o Barcelona foi campeão com folga da La Liga, o Barcelona foi campeão da Copa do Rei em cima do Real Madrid, o Barcelona foi campeão da Supercopa da Espanha em cima do Real Madrid, teve jogos espetaculares, não perdeu nenhum El Clásico na temporada, ganhou supremacia no futebol espanhol, melhor temporada da carreira do Rafinha, melhor temporada da carreira do Pedri, melhor temporada do Lamine Yamal, o Ferran Torres é recuperado, o Eric Garcia é recuperado, tem o surgimento da linha de impedimento. Então foi uma temporada espetacular do Barcelona, do Flick. Foi uma temporada espetacular, sabe? Foi uma temporada muito boa, muito boa. Tem o surgimento do Chesney, né? Porque daí o Ter Stegen tem aquela lesão delicada, né? O Chesney simplesmente surge. A gente teve na temporada passada o surgimento do Chesney que deixa a aposentadoria para vir para o Barcelona. Então foi uma temporada muito boa. No meio desse ano a gente tem a parada para o Mundial de Clubes, o Barça não disputou, mas no meio do ano a gente tem, então, o retorno da temporada. Saídas que a gente teve depois dessa temporada espetacular, a gente teve uma saída bem significativa, que foi a do Inigo Martínez, que saiu do Barça, e essa saída, para mim, foi bem significativa, né? Porque era um baita jogador, um jogador que acrescentava demais, e como o Barcelona sente na zaga, né, sem o Inigo Martínez. Chegadas a gente não teve muitos. As outras saídas foram, né, tipo Paulo Victor, jogadores assim mais ali da base, né? Alguns emprestados. O Héctor Forte, por exemplo, também saíram do Barça. O Ansu Fati, né? Que também o Barcelona conseguiu
negociar, foi pro Mônaco. Mas daí a gente teve no começo dessa temporada chegadas, a gente teve a contratação do Rony Bardache, o Rony Bardache, que é o jogador para grupo, né, um jogador para grupo, mas nós tivemos apenas jogadores para grupos, na verdade. Nós não tivemos nenhuma contratação protagonista. E é um começo de temporada onde o Barça passa também por momentos de muita oscilação. Muito previsível. O Barça começa a ser muito previsível e os times começam a ter muito mais facilidade para atacar o Barcelona do que atacavam antes. Aí o Barça começa a temporada fazendo os primeiros jogos bem ruins, né? Os primeiros jogos do Barça na temporada foram bem abaixo. O Barcelona chega a ser goleado pelo Sevilla, por exemplo. O Barcelona tem, por exemplo, nos jogos na Champions, empate com o Clube Brugge, né? O Barça, quando enfrentou times grandes do tipo Chelsea, PSG, Real Madrid, perdeu todos os jogos. O Barcelona toma 3 do Chelsea. Então é um Barcelona que eu acho que o Barça começou essa temporada um pouco sim naquele achismo, no comodismo, mas é uma mistura de comodismo com problemas defensivos. Já não é mais um Barça que surpreende na sua tática. Os times sabem ler o Barcelona, os times sabem como atacar o Barcelona. É um Barcelona que acho que entra um pouco sim de comodismo, mas que já acabou, tá? Foi só no começo mesmo da temporada, quando levou esses baques, tomou 3 do Chelsea, tomou goleada na La Liga, perdeu El Clássico. Pô, o Barcelona já se ligou. Pera aí, né? A gente começou uma nova... E aí eu acho que o Barcelona se liga, opa, começamos uma nova temporada, precisamos reagir. E aí a gente tem um Barcelona que realmente passa por esse período de oscilação, perde o Clássico, perde o PSG, perde pro Chelsea, mas é um Barcelona que se acorda, é um Barcelona que começa aos poucos, perde muitos jogadores lesionados, o Rafinha foi uma lesão que impactou muito, mas quando o Rafinha volta de lesão, né, quando tem esses retornos, quando o Barça começa a ter esses retornos, quando o Barcelona tem os primeiros jogos, o primeiro mês da nova temporada ruim, com resultados abaixo, eu acho que o Barcelona começa a se acordar, começa a ter a ideia do que está acontecendo e começa a voltar a fazer resultados bons na La Liga, tá? O Barcelona vem aí nesses últimos jogos do ano de bons resultados na La Liga, de bons placares na La Liga, de vitórias importantes, conseguiu uma grande vitória contra o Atlético de Madrid, conseguiu, né, começar a se acordar, o retorno de lesão do Rafinha também deu uma nova cara para o time, e o Barcelona termina o ano, por incrível que pareça, líder de La Liga. O Barcelona, claro, o Real Madrid não está em boa fase, o Real Madrid vem numa fase de pressão com seu novo treinador, que é o Xabi Alonso, mas o Barcelona termina o ano líder de La Liga, é um Barcelona que não é tão mágico quanto já foi no começo do ano, é um Barcelona que não é tão mágico quanto já foi na temporada passada, é um Barcelona que não é tão mágico quanto o Barça líder do Flick, porém, fora o Íñigo Martínez, são as mesmas peças. Agora tu tem o Juan Garcia, que é o novo goleiro titular, né, que foi a contratação feita no meio do ano, uma vez que o Ter Stegen lesionado, tem que fazer cirurgia, não é mais o nosso goleiro titular, tá voltando de uma cirurgia forte, a tendência é que saia, ele não quer sair, o clube quer que saia, teve toda essa novela. Mas é um Barcelona que tem o mesmo Yamal, que tem o mesmo Rafinha, que tem o Pedri, que é um espetáculo no meio campo, que ainda tem o Lewandowski, que tem o Ferran Torres, que tem a espinha dorsal daquele grande Barcelona do Flick, e tem o Flick. Agora, o Barça precisa se ajeitar defensivamente, precisa ajeitar o seu setor defensivo, ser um time mais maduro, entender que a temporada está aí, e eu acho que isso o Barça já fez, entendendo que tem ainda uma temporada pela frente, que nessa ainda não ganhou nada, mas mesmo com o Barça que parece que está se ajeitando, evoluindo pouco a cada partida, dá para tirar algo bom, e ainda não chegou no seu melhor momento na atual temporada, mas quando chegar, já vai ser um Barça classificado na Copa do Rei, como se classificou quando enfrentou o Guadalajara, um Barça líder de La Liga, porque é líder de La Liga, é esse time que siga. Não é o time mais perfeito de todos, mas é um time que é suficiente para ser campeão de La Liga, tá hoje melhor que o Real Madrid e tem totais condições de brigar por esse título também da Copa do Rei. A Champions é que nós vamos precisar ver. Se o Barça conseguir melhorar algumas questões, melhorar a zaga, conseguir ser mais maduro, precisa ainda mudar algumas coisas para ser competitivo no nível de Champions. Mas tá lá, né? Uma vez que tu tá, daqui a um pouco o chaveamento vai acontecendo, tu chega até a final, quando vê, tu conta com tropeços de vai saber se o PSG não cai daqui a um pouco numas quartas de final da vida, quando vê o Barça engrena, e para mim esse é o mais importante. O Barça ainda não chegou no seu melhor nível da temporada. Tem a evoluir. No final da temporada passada, o Barça foi um time cansado. Aquele time que caiu para Inter já era um time no seu teto, já era um time cansado. Esse Barça de hoje, que é líder de La Liga, que já tem mostrado algumas coisas boas, ainda não chegou no seu teto e tem muito a evoluir, tá? Ao longo do ano de 2026,
Nós teremos aqui mais vídeos. Todo 2026 estaremos aqui. Com todos os jogos do Barcelona, nós teremos pós-jogo, pelo menos uma vez por semana, e às vezes duas, Momento Blaugrana, atualizando as novidades do Barcelona. Estaremos novamente aqui em 2026. Agradeço a todos aí que acompanharam a gente ao longo de 2025, em todos os nossos vídeos, em todos os nossos pós-jogo, em todas as nossas comemorações de títulos, porque esse foi um ano de muitas comemorações para o Barça. 2026, reafirmamos aqui, retornaremos. Agora, esse é o último vídeo do ano sobre Barcelona. Nós vamos retornar o primeiro vídeo aqui do canal em 2026. Será só no primeiro jogo do Barça do ano, que é no dia 4 de janeiro, 3 ou 4 de janeiro, 3, né? Contra o Bilbao. Então vai ficar uma semaninha aí de folga, vamos dizer assim, as férias, e nós retornamos aqui no pós-jogo de Barça e Bilbao na Supercopa. Já desejando um feliz 2026 a todos os torcedores do Barcelona, a todos que acompanham aqui, que seja um 2026 realmente de muitas conquistas, tanto no futebol quanto na vida pessoal, que possa ser um ano excelente, um ano de muitas notícias boas, um ano de muitas vitórias, um ano de colher coisas boas plantadas em 2025, e que a gente já comece 2026 com a gratidão por esse ano maravilhoso que se encerra, e que 2026 possa ser também para o Barcelona um ano espetacular.